Está no ar o programa Espaço Cidadão com Robson Carvalho. No ar, o nosso programa Espaço Cidadão, chegando em todo lugar onde tiver internet, pelo nosso canal no YouTube e também pelo nosso podcast no Spotify, Robson Cidadão. É fácil de localizar. Chegando ainda também no portal Congresso em Foco, com abrangência nacional e internacional, e ainda distribuindo esse nosso conteúdo importante para o Brasil e a TV 247, como também para a TVT São Paulo e retransmissoras. No programa de hoje, estamos aqui em Brasília, na sede da Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, para conversar com a presidente, que já está aqui conosco, Maria Isabel Rodrigues, ela que é presidente de uma associação que congrega as várias áreas de atuação do campo de públicas. E você vai conhecer agora o que é o campo de públicas em detalhes nessa nossa entrevista. E vamos falar também a respeito de um congresso que envolve toda a América Latina que está acontecendo aqui na ENAP. É a 29ª vez que está acontecendo o CLAD. Você vai conhecer também o que é o CLAD. Seja bem-vinda, presidenta ou presidente Maria Isabel, ao nosso Espaço Cidadão. Muito obrigada, Robson. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito bem, prazer tê-la conosco. Inicio a nossa entrevista pedindo que você nos apresente esta associação que congrega esse hall de áreas, né, que compõem esse campo de públicas. Vamos começar pela origem do campo de públicas, pode ser? Isso. O campo de públicas ele foi formalmente instituído no ano de 2010, por ocasião de aprovação das diretrizes curriculares nacionais para os cursos do campo de públicas. Então, esses cursos, eles agregam os cursos de gestão pública, políticas públicas, gestão de políticas públicas, administração pública, gestão social e cursos congêneres. Por exemplo, Ciência do Estado é um curso que tem muito a ver, mas ele não está expresso ali, mas é um curso considerado congênere que a gente vai tentar também incluir nessas diretrizes curriculares. Então, é um campo multidisciplinar de formação que forma profissionais capazes de atuar transversalmente pelo Estado. Então, eles podem atuar na gestão, eles podem atuar na formulação de políticas públicas, em planejamento, em compras, em avaliação e monitoramento. Então, é um campo muito diverso e muito importante para a sociedade brasileira. E nós temos, então, a associação. E aí nós temos a associação. No ano de 2015, foi criada a ANEP-CP, que é a Associação Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão do Campo de Públicas. Foi criada em Natal. Minha cidade, Rio Grande do Norte. Sob a liderança da professora Lindijane Almeida. Que estudou comigo lá na UFRN. Exato. Nós fomos para Natal com o intuito de pensar a criação da associação. E a professora Lindijane, sempre muito ativa, nós já saímos de lá com a associação criada. E aí tivemos o primeiro presidente, professor Fernando Abrúcio, e ele dirigiu... Uma grande referência, né, sim, lá em São Paulo, na FGV, se não me falha a memória. Exato. E aí ele presidiu a associação até o final do ano de 2015, quando nós fizemos novas eleições, e aí de 2 em 2 anos a gente tem eleições para os presidentes, né? E aí a associação, ela busca promover interações, promover trocas. Ela tenta fazer a regionalização do campo de públicas, porque a gente tem uma dificuldade muito grande hoje de chegar à região norte. Então, a associação ela tem comitês de regionalização. Um comitê que trabalha a região sul, sudeste, centro-oeste, nordeste e norte, para a gente tentar um alcance maior. Porque hoje nós temos 509 cursos pelo registro, né, no sistema do EMEC. No início da década de 90, nós tínhamos 3 cursos apenas. Então, são cursos que cresceram muito rápido, né? E a gente tem um potencial de formar 15 mil egressos por ano, aproximadamente. Então, a gente busca essa regionalização para que a gente possa expandir a atuação. E a gente tem formado uma rede muito potente. Sem dúvida, né? A importância dessa rede e o que essa rede entrega, oferece, produz para a sociedade brasileira e transpondo até as barreiras, as fronteiras do nosso Brasil, né, é muito importante porque quando a gente pensa, por exemplo, numa dessas áreas, a gestão pública, ela é essencial porque ela está sendo algo cada vez mais profissional.
Ser um prefeito ou um secretário municipal hoje, em 2024 ou em 2025, é muito diferente de ter sido prefeito ou gestor municipal nos anos 90, por exemplo. Né? E você tem uma carência muito grande de formação e qualificação daqueles que já são profissionais que atuam na área. Se você imaginar um estado pequeno como o nosso, Rio Grande do Norte, 167 municípios, se nós quiséssemos ter um profissional da área por cada município, teríamos que ter 167 profissionais, que seria o mínimo do mínimo, mas nós não temos. Imagina no Brasil. Pois é, nós temos um país com 5.570 municípios. Multiplica pela quantidade de secretarias municipais e áreas de atuação, né? Se você tivesse um grande número de pessoas formadas o suficiente para fazer gestão pública de maneira profissional. Exatamente. E os cursos do campo de públicas, eles desenvolvem competências nos seus egressos. Por exemplo? Liderança, inovação, solução de problemas complexos, atuação transversal, são cursos... Melhoramento da burocracia? Com certeza, com certeza. Eu brinco que a burocracia hoje, da forma como ela é posta, com a rigidez dos controles, ela dificulta muito a atuação do gestor público. É vista como um bicho-papão para quem atua de dentro e de fora ou junto com a administração pública. Exatamente, exatamente. E os cursos do campo de públicas, o Chico Gaetani, eu adoro citar o Chico, no 12º Congresso CONSAD de Gestão Pública, que aconteceu aqui em Brasília em agosto desse ano, ele foi convidado para debater sobre a profissionalização da gestão pública. E ele começou a fala dele dizendo, olha, todos acham que os servidores públicos são vocacionados. Isso é uma mentira, isso não existe. E, de fato, não existe, porque hoje nós temos muitos servidores públicos que estudaram, né, passaram com mérito nos concursos públicos, mas que são ali burocratas, estão ali atrás da mesa, eles não têm a formação, né? Isso, e uma coisa muito importante que você está fazendo, abro um parêntese, presidente Maria Isabel, que é o seguinte, hoje me parece que nós temos uma outra forma de acesso ao serviço público de profissionais quando foi criado pelo atual governo federal, do presidente Lula, o Enem dos concursos, não é? Que reúne os concursos, mas que colocou à disposição das pessoas disputarem vagas, mas com base em provas que tem cada um a ver com a área que precisa daquele tipo de profissional. Provas específicas para o meio ambiente, específicas para a área da saúde, específica para a área dos direitos humanos e cidadania, né? Porque antes, uma das coisas que mais se exigia era cálculos loucos e absurdos de matemática, um português absolutamente rigoroso, e às vezes você não exigia uma formação que tinha a ver com o que necessitava aquele profissional para atuar no dia a dia. Exato. E olha como que é interessante isso. Os cursos do campo de públicas, eles têm trilhas de aprendizagem. Que legal. Então, a gente entra no curso, eu brinco que eles desenvolvem servidores vocacionados. Porque, às vezes, a pessoa entra no curso, ela ainda não sabe bem o que quer, e aí ela vai seguindo aquela trilha, ela consegue desenvolver uma vocação. Os cursos desenvolvem competências que vão para além de conhecimento e habilidade, eles desenvolvem atitudes. Então, por exemplo, na área de direitos humanos, eu posso seguir uma trilha dos direitos humanos. Então, eu dedico parte da minha formação aos direitos humanos. E aí, na hora que eu me formo, eu consigo transitar em todas as áreas, mas se eu tenho a vocação pelos direitos humanos, eu vou trabalhar com aquilo ali e certamente eu vou ter êxito. E quando os cursos oferecem essa formação multidisciplinar, desenvolvem competências, além de formar servidores vocacionados, eles formam servidores que conseguem pensar fora da caixa, com muita responsabilidade, mas eles pensam fora da caixa. E eles têm uma habilidade muito grande para solucionar problemas complexos. E o nosso mundo hoje, ele tem muitos problemas complexos. E novos problemas, inclusive, por né? exemplo, muitas vezes não são prescritos em leis. Exato. E a administração pública diz que você só pode fazer o que está em lei. E como é que você faz na hora que você precisa fazer algo necessário para a sociedade, mas não está na lei? Não seria ilegal porque não há algo que proíba, mas também não é legal porque não existe algo que autorize.
Exato. A Lindbe hoje, ela diz que a gente pode interpretar ali aquele cenário, né? Essa máxima aí de que só pode fazer o que está na lei, ela está um pouco enfraquecida. E olha que eu sou professora de Direito Administrativo e sempre ensinei, né, gente? Olha, administração pública só pode fazer o que está na lei. Mas isso está ficando ultrapassado. É questão de encontrar o como fazer. Exatamente. Olha a tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Exato. Decorrente de ações climáticas. Olha, se a gente ficar ali seguindo a legislação ao pé da letra, o Rio Grande do Sul não melhora, não. Não se resolve. Então, a gente precisa desses egressos, a gente precisa desses profissionais. Inclusive, foi publicado um edital no Rio Grande do Sul para reconstrução e no edital não constava os egressos do campo como candidatos. Então, veja que absurdo, né? Então, a gente tem que cuidar disso, tem que tomar esse cuidado, porque os nossos egressos do campo de públicas, eles estão preparados para lidar com problemas complexos. Eles passam uma formação inteira lidando com problemas complexos, com essas soluções. E qual é a diferença entre se anunciar campo de públicas ou campo de políticas públicas? Teoricamente, tem uma discussão acadêmica que fala, não, mas toda política já é pública. O que é que você pode dizer a respeito? O campo de públicas, ele é amplo, né? Ele abrange as políticas públicas, a gestão pública, a gestão social. Então, quando a gente coloca campo de públicas, a gente quis englobar tudo, deixar a coisa ampla mesmo, porque é um rol enorme, né? E que, inclusive, agrega profissionais com diversas formações diferenciadas, acadêmicas, inclusive, né? Exato. Porque nós sabemos que você, durante um bom tempo, nós tínhamos cursos especificamente de administração. Durante um certo tempo foi voltado mais para o setor privado. Às vezes, tinha algumas derivações ou trilhas, vamos chamar assim, para a área do marketing, para outras áreas de publicidade, misturava com a área que hoje até está ligada mais próxima da área de comunicação. Sim. E você também tinha, por outro lado, cursos de ciências sociais, que se subdividiam em ciências, até de ciências sociais puro, como se diz, cursos específicos de sociologia, de ciência política, de antropologia, de políticas públicas, que inclusive é uma das áreas, disciplinas que é ensinada dentro da própria ciência política, é o caso da Universidade de Brasília, por exemplo, aqui, onde nós estamos, né? Mas você tem em várias universidades do Brasil o desmembramento, né, dessas áreas que vão crescendo, tomando outras proporções, e me parece que há um novo agregar em torno desta nova área, que é o campo de públicas. Exato. Olha, eu vou entregar a minha idade agora, porque você está me levando a isso. 25? Pois é. Aproximadamente. Olha, no ano de 1998, quando eu me graduei em administração pública, o meu diploma veio assim, bacharel em administração com habilitação em administração pública. Aquela época, a administração pública era uma habilitação de administração de empresas, assim como administração hospitalar, marketing. E aí, no ano de 2004, a administração pública deixou de ser habilitação de administração de empresas. E aí, houve a separação. E como na década de 90, no início da década de 90, nós tínhamos 3 cursos de administração pública no Brasil, que eram da Fundação Getúlio Vargas, da Unesp de Araraquara e da Fundação João Pinheiro, a nomenclatura de administração pública foi o que era mais usual. E aí, nos anos 2000, foram criados, né, hoje no sistema do EMEC tem 509 cursos registrados. E aí surgiram novas nomenclaturas. Gestão pública, gestão de políticas públicas, gestão social, políticas públicas, enfim. Aí... Cursos de graduação, pós-graduação e mestrado e especialização também, né? Sim, doutorado também, pós, também, né? Doutorado também. Muito bem. Antes de passarmos para um próximo assunto também importante aqui, aproveitando a sua presença aqui em Brasília, que é falar sobre esse congresso que engloba e transpõe, inclusive, a própria América Latina, né, envolvendo essa área da administração pública e de outros assuntos também. Eu queria saber se, sobre o campo de públicas, há algo mais a apresentar que você considera importante comunicar para quem nos ouve e nos assiste nesse momento? Olha, o importante agora, o campo de públicas, ele está todo voltado, a atenção está toda voltada
para o projeto de lei 4811 de 2023, de autoria da deputada Natália Bonavides. Natália Bonavides, do Rio Grande do Norte, deputada federal do Partido dos Trabalhadores. Olhe bem o protagonismo do Rio Grande do Norte no campo de públicas. Natália que quase chegou para a Prefeitura de Natal em 2024. Quase. Enfim, o projeto de autoria dela, e é um projeto que visa profissionalizar os egressos do campo de públicas. Então, é um projeto muito importante. Nós tivemos uma audiência pública no início dessa semana. A deputada Érica Cocai abriu esse espaço para a gente. Foi uma audiência muito produtiva. Durante a audiência, houveram representantes do Conselho Federal de Administração que tiveram a oportunidade de se pronunciar, mas ficou muito claro que a administração pública é diferente da administração de empresas. E Bem que diferente. É muito diferente. E que é importante que essa importante profissão seja regulamentada. Porque o egresso que tenha do um campo conselho público, próprio, inclusive. Eu não diria que precisa de um conselho próprio, não, porque o egresso do campo de públicas, ele pode trabalhar na iniciativa privada, não tem problema nenhum, e aí ele pode se filiar ao Conselho Federal, mas ele pode trabalhar no terceiro setor, no serviço público, e aí na hora que ele ingressa no serviço público, por concurso público, ele passa a ser regido pelo Estatuto do Servidor Público. Perfeito. Então, eu entendo que... Não precisaria nem dar esse passo, seria regularizar, ou seja, instituir, digamos assim, dar validade do ponto de vista oficial a tudo isso que nós estamos falando, que é essa área que nasce, né, da união de diversas áreas de conhecimento juntas para melhorar a administração pública. Exato, e aí que os municípios, os estados, incluam em seus concursos a possibilidade dos egressos do campo de públicas concorrerem às vagas. Nós não queremos reserva de mercado, não há corporativismo de forma alguma. O que a gente quer é que os egressos do campo de públicas tenham oportunidade de concorrer aos concursos públicos. Apenas isso. Perfeito. E agora vamos falar um pouquinho sobre esse congresso que envolve e transpõe a própria América Latina, que está acontecendo aqui em Brasília. Olha, primeiro eu queria parabenizar, né, a presidente da ENAP, Betânia Lemos, minha amiga Betânia. Escola Nacional de Administração Pública. Exato, pelo cuidado, e também parabenizar a ministra Esther por todo... Esther Dweck, né? Exato. Do Ministério da Gestão e Inovação. Perfeito. Por todo o cuidado para preparar, né, esse congresso, é o 29º congresso, e ele não poderia estar em mãos melhores, porque tanto a Escola Nacional de Administração Pública como o Ministério da Gestão e Inovação, eles têm essa história de inovação e de transformação, né, e são muito importantes para o Estado brasileiro. Então, eu queria primeiro parabenizá-los pela organização desse congresso, que está um espetáculo desde o seu início. Todas as palestras que eu assisti, foi tudo muito rico. Congresso que se chama CLAD. CLAD. Que significa? Centro Latino-Americano de Administração. Perfeito. Que visa, um dos focos do CLAD é o fortalecimento dos países, né? A modernização e o fortalecimento desses países. E quando a gente faz um congresso, e aqui no Brasil, e está sendo muito especial isso, pela temática, né, que é uma temática atual e que a gente está tratando muito, isso fortalece, aproxima os estados, os países ibero-americanos e os une em prol de tentar alcançar uma maior eficiência, né, entregar mais para a sociedade. Aqui estão sendo discutidos problemas globais. E o CLAD, ele é muito importante porque ele sai do plano das ideias. Ele não discute só o que fazer, ele discute como vamos fazer. Perfeito. Então, é uma troca de experiências que é muito rica e muito importante para esses países ibero-americanos. E também é importante para você que nos acompanha, nos ouve, nos assiste nesse momento, pelo fato de que a pessoa pode imaginar, mas o que é que tem a ver o Brasil com a Argentina, com a Venezuela, com o Chile? Ora, nós fazemos fronteiras com diversos países, então do mesmo jeito que nós temos problemas que não é porque passou aquela divisa, aquele riscado geográfico de um estado para o outro, que um município não vai se comunicar, de um estado vai se comunicar com outro estado, por exemplo, para fazer um consórcio de saúde e resolver em conjunto o problema. Então, do mesmo jeito, entre estados dentro de um país, você tem problemas entre fronteiras, entre países, né, que às vezes precisam de uma solução comum
não é, que tem a ver com aqueles 2 ou 3 ou mais países que estão fazendo fronteira e que, de repente, uma solução em conjunta é bom para todo mundo. Ferrovias, por exemplo, né? Exatamente. E um Estado eficiente é aquele Estado que entrega para a sociedade. É um Estado que entende a diversidade da sociedade, porque se ele não debate isso, se ele não entende a diversidade, ele não consegue entregar o que ele precisa para a sociedade. Então, essas trocas são muito ricas. Perfeito. E eu gostaria de saber o que é que mais você destaca como mais marcante no acontecimento desse congresso aqui em Brasília, do CLAD. Olha, eu posso falar o que eu mais gostei de ouvir aqui até agora? Sim. Ontem, no painel, que estavam o professor Francisco Gaetani, Pedro Cavalcante, Clarice Calisto, Regina, eu me esqueci o nome da outra professora, Clarice Calisto, ela começou com uma frase de muito impacto. Eu também não vou lembrar para reproduzir, mas no final ela disse assim, é o direito público que nos atrapalha de atuar hoje em dia. Uma frase forte. E ela é da Advocacia Geral da União. Olha só. Eu tenho a formação jurídica também, né? Eu fiz administração pública, fiz direito, e essa questão da legalidade, dos burocratas, é uma questão que me incomoda muito. Na hora que a Clarice falou isso, eu fiquei com vontade de levantar e abraçá-la. Eu falei, gente, por quê? A gente estava discutindo ali a reforma do Decreto-Lei 200, de 1967, que foi um decreto que, à época, veio para promover um desenvolvimento econômico, descentralização, mas é um decreto que falhou. E na hora que eu vejo pessoas como Francisco Gaetani e Clarice Calisto discutindo, né, a alteração desse decreto, me dá uma esperança tão grande de melhoria, O que é que há de importante, por exemplo, nesse decreto, que quem nos acompanha nesse momento pode tomar conhecimento e saber, né, como é interessante que algo nesse sentido mude? O Decreto-Lei 200, ele engessa toda a gestão pública hoje, né? Ele traz princípios, ele traz a organização administrativa, ele fala de planejamento, ele fala de controle, então ele engessa, e estamos aqui tratando com pessoas, discutindo caminhos para destravar, né, e dar mais fluidez às ações da administração pública. Exatamente, e com muita competência, diga-se de passagem, são pessoas muito competentes, então acho que estamos em boas mãos. Sem dúvida. Muito bem, estamos próximos de chegar ao final da nossa entrevista com a professora, presidente Maria Isabel. Eu, antes de agradecer pela sua participação, gostaria de saber se há algo mais que você gostaria de complementar com alguma informação sobre o Congresso, ou mesmo sobre a ANEP-CP, né, que você possa acrescentar, né, essa associação que engloba todo o campo de públicas, né, todas as áreas que envolvem o campo de públicas, aqui no nosso programa Espaço Cidadão. Bom, gostaria de agradecer a você, Robson, pela oportunidade e dizer que a ANEP-CP ela se encontra de portas abertas, que quem tiver o interesse de conhecer um pouco mais ou de debater sobre gestão pública, nós estamos à disposição. Maravilha. Muito obrigada e seja sempre bem-vinda. Obrigada. Obrigado. Você ouviu o Espaço Cidadão com Robson Carvalho.